Aleluia, glória a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Nós vamos ler agora o verso 19. E você, por favor, deixe a sua Bíblia aberta em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 19, capítulo 1, verso 19. Nós vamos ler o 19 e o verso 20. Diz assim: Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que está aqui no nosso meio. Que o Senhor fale ao nosso coração, que fale ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, lava-nos com o sangue de Jesus nessa hora. Desobstrui, Pai, os nossos ouvidos espirituais, para ouvirmos a tua voz, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se sentar. Irmãos, quem é que já teve PG aqui essa semana? Levanta a mão aí. Quase todo mundo, não é mesmo? E nesse PG nós tivemos ali no início da lição que o pastor falou sobre a nostalgia, que ele nos relembrou há 8 anos atrás. Todo mundo está lembrado disso aí? Todo mundo viu isso? 8 anos atrás, quando nós começamos o EAE, não é isso? Encontros de amigos espirituais. E nós vimos o quanto Deus fez no nosso meio algo poderoso, despertando pessoas à liderança, ao ministério, mostrando potencialidade de muitos irmãos para trabalhar no discipulado, nos pequenos grupos, de casa em casa, amém? Não foi assim? E nós hoje não vai ser diferente aqui. Nós vamos relembrar algumas coisas que Deus falou conosco nesses 8 anos. E primeiro eu quero contar para você como é que eu vim parar aqui na quinta-feira, que eu não era o pregador de hoje, viu? Não era. O pregador de hoje era o pastor Enoque, o nosso pastor. O pastor Enoque ligou para mim na quarta-feira e ele está de férias, como a igreja sabe, mas as férias do pastor, enquanto ele descansa, ele carrega pedra. Ele está lá terminando o mestrado dele, muito puxado. Então ele aproveitou as férias dele, né? Então praticamente ele não descansou. Ele não descansou. E houve uma oportunidade de ficar mais 2 dias lá, e ele ligou para mim. Falou aqui: você podia me substituir na quinta? Eu falei, de supetão assim, né? Quarta para quinta? Eu falei, tamo aí. Não, mas se você não puder, quinta-feira, se você quiser pregar sobre sobre Gálatas que nós temos pregado, tudo bem. Mas se não, no domingo pela manhã eu vou fechar a mensagem, tá bom? Do livro de Gálatas que estamos estudando. Eu falei, amém, pastor. Pode descansar que a gente, junto com os irmãos lá, nós tomamos conta, né? E domingo pela manhã o pastor Enoque vai estar aqui, amém? Amém? Mas irmãos, quando o pastor Enoque falou isso comigo, eu falei assim, meu Deus, e aí? Eu sou meio metódico, eu sou presbiteriano, então tem que fazer aquele, né? O esboço da mensagem, estudar. E a gente aqui é treinado a isso, graças a Deus, né? Temos que ler livro, fazer esboço, temos que submeter, não é assim? Nosso pastor dá a tarefa aqui, a gente sabe que com o nosso pastor é missão dada, missão cumprida, não é assim? O 06 não pode sair fora, não. Mas irmãos, aí eu fui orar
Quando eu fui orar, Deus falou comigo assim: é Isaías. Eu não tinha dúvida que era Isaías. Aí eu lembrei de uma mensagem que eu preguei aqui muito tempo, Isaías 58, que o título dela era Alinhamento de Propósito. Alguém lembrou aí? Isaías 58, acho que foi uma das mensagens mais tremendas que Deus me deu. E eu lembro do dia que eu preguei ela aqui, compartilhei, o povo nem piscava, porque era um assim diz o Senhor para a vida da igreja, como vai ser hoje, em nome de Jesus. Mas irmãos, é nostalgia por quê? Porque no longo desses 8 anos, Deus trouxe palavras para nós tremenda. Eu quero te relembrar alguns livros da Bíblia que nós estudamos aqui, nesses últimos 8 anos. Nós lemos aqui, pregamos os profetas maiores, os profetas menores, pregamos um livro de cada profeta, né? Pregamos o livro de Marcos inteiro, 1 Timóteo, 2 Timóteo. E eu perguntei ao pastor assim: e Isaías, nós pregamos? Eu pedi ele para me relembrar, né? Ele falou: Isaías, o livro todo a gente não pregou. Mas pregamos sobre Gênesis, pregamos as parábolas, o livro de Efésios inteiro. Pregamos Filipenses, estudamos Tiago no pequeno grupo, não é? Romanos, lembram disso ou não? E por fim, eu preguei sobre o livro de Judas. Eu lembro ter pregado Isaías 58, mas uma coisa que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração é que falta de palavra e de mensagem nos últimos 8 anos. Não faltou palavra viva, para mim e para você. E Deus tinha falado comigo que era Isaías. E nós estamos aí fechando o livro de Gálatas. E o livro de Gálatas, irmãos, a mim me confrontou demais, eu não sei você. De vez em quando eu me senti um falso crente, um judaísta, bom de lei, de Bíblia, mas sem unção e poder, sem graça. Eu me senti assim, irmãos. E eu me vi, eu lembrando de Gálatas 3, que eu sei de cor, eu lembrei como a gente iniciamos e na caminhada a gente foi desviando aos pouquinhos, não é? A gente parece que está no automático, não é mesmo? Paulo fala assim: ó, nona igreja insensata, quem vos fascinou a vós outros? Vocês começaram tão bem no Espírito e foi aperfeiçoando na carne. Sois assim tão insensato, sem juízo, que tendo começado no Espírito, agora quer aperfeiçoar na carne? Irmão, nós tivemos aqui 12 encontros com Deus, em todos eles eu fui. É 12 mesmo, né, Afonso? Em todos eles eu fui. Eu vi a manifestação da glória de Deus lá assim, em todos os 12. Mas eu lembro que algumas vezes o pastor falou com a gente assim: gente, não relaxa. Quem lembra disso? Tem que continuar orando, gente. Ô, gente, vamos continuar orando, intercedendo. Mas parece que a gente ficou ligado no automático, fazer encontro é moleza. Aluga o ônibus, aluga o sítio e vamos levar. Tem quanto tempo que não fazemos mais? É a pandemia. Irmãos, eu quero mostrar para você como é que eu recebi essa mensagem. Eu preguei aqui sobre andar no Espírito e andar na carne. Irmãos, eu estou procurando buscar a Deus como eu nunca busquei. Há 4 anos atrás eu tive que assumir que eu nunca fui um homem de oração. Eu orava, irmãos. Eu não era uma fraude, não, eu era crente, eu tinha o Espírito Santo. Mas vida de oração, buscar revestimento de poder, de graça, confesso para os irmãos que eu não fazia. Eu tinha outras prioridades, mas já tem quase 4 anos que eu acordo pela manhã. 5, 6. Eu comecei às 5 e o propósito é às 5. Mas não justifica eu estar cansado.
Esse é o propósito meu e Deus. Para mim é a minha gasolina, para me aguentar o dia a dia, sabe? Eu não parei de orar. E eu estou começando a ver frutos disso na minha vida hoje. Irmãos, em meio à pandemia, se eu não estivesse orando, eu tinha entrado em desespero. Eu tinha fechado muita loja, fechei 2. Mas eu tinha quebrado, entrado em muitas dívidas. E no começo do ano eu falei com Deus assim: ó Deus, eu vou cumprir meu papel de presbítero. Porque presbítero é pastor. E eu vou pastorear e eu vou cuidar de pessoas. Eu vou discipular pessoas e vou cuidar. Aí eu resolvi levar lá para minha empresa, sabe? Para ensinar o que eu sei. Primeiramente ganhar alma, depois ter empresa. O Fernando e a Rosa, que estão me abençoando um tanto. E toda semana nós temos um encontro para me ensinar eles a fazer o que eu faço. Primeiro ganhar almas, irmão. Nós temos um culto há 20 anos no Mercado Central, de 1 hora, onde a gente meia hora de louvor e meia hora de palavra, de 18 às 19, para não concorrer com a igreja. Tem 20 anos. Então é um lugar que você leva a pessoa para ter o primeiro contato com a igreja. Depois a gente envia ela para uma igreja perto da casa dela. Alguns eu trago para a nona igreja. Aí o povo fala lá do mercado que eu quero trazer todo mundo para a nona igreja. Mas por que nona igreja? Porque aqui eu cuido das pessoas, eu tenho ferramentas aqui, não é? Tem parceria aqui. Se eu trazer umas mulheres aqui, casadas, mais velhas, eu chamo a Gilma. Gilma! Agora eu chamo a Rosa também, né, Rosa? Ô, Rosa, por favor, Rosa, vem cá, Rosa. Conversa com essa dona aqui, né, Rosa? Mas, irmãos, em 30 anos, eu nunca vivi o que eu vivi essa semana com essa palavra. E eu tenho 2 testemunhas, pensa num trem doido. Sabe quem estava lá no escritório comigo? Fernando e Rosa. Vem cá, Rosa, vem cá, Fernando. Vem aqui, por favor. Eu não vou fazer vocês falarem com o meu. É só para ver se eles concordam. O Fernando já está pregando lá no grupo do mercado, irmãos. E a Rosa também, viu a Rosa pregando? A Rosa está dando testemunho, pregando. Mas uma vez por semana eu estou fazendo um discipulado com eles, discipulado prático, ensinando eles a ganhar alma primeiro, depois ganhar dinheiro. O negócio é ganhar alma primeiro, não é? No espiritual as coisas funcionam no natural, não é assim? Eu sou meio doido, sabe? E nós lá no escritório, quarta-feira, Deus tinha falado comigo que era Isaías. E eu compartilhando com a Rosa, depois que ela deu aquele testemunho que você ouviu, eu falei: Rosa, aquele testemunho seria bom para a igreja, não foi, Rosa? A Rosa entendeu e tal, eu expliquei e mostrei, discipulando. E daqui uns dias vocês vão ouvir testemunho tremendo da Rosa e do Fernando também. E na hora que eu abri a Bíblia em Isaías capítulo 1, eu fui ler com os 2. E nós estávamos lá compartilhando e lendo. Quando a gente lê o capítulo de Isaías, a gente lê o capítulo 1. Lemos o capítulo 1 a partir do verso 2. Eu comecei a ler com eles, começando a empolgar, de repente a minha voz sumiu. Eu comecei a chorar, eles também chorando. E eles entenderam que a palavra é de Deus para o momento que nós estamos vivendo. Eu nunca recebi uma mensagem para dar para a igreja desse jeito, com 2 testemunhas. Porque eu virei com os 2. Nós não conseguimos parar de chorar e a gente começou a orar. Eu acho que eu não cheguei no final de Isaías. Eu cheguei até naquela mensagem, o último versículo que eu li. Se quiseres me ouvir, respondereis o melhor dessa terra, mas se não quiseres, depois de rebeldes. Então, irmãos, eles estavam lá, eles vivenciaram isso comigo. Não foi assim, Rosa? Foi assim, Pedro? Nós não conseguimos parar de chorar e nós entramos em oração. A glória de Deus entrou lá no escritório, o Espírito Santo mexeu com a gente. E eu não tive dúvida que é uma palavra para a igreja. E é assim diz o Senhor para a nona igreja hoje. A palavra de Isaías que eu vou ler aqui. Então é muito jesucidência, não é? O pastor me chamar,
me dá o lugar para pregar, Ele me deu liberdade para pregar outra mensagem. E Deus virou para mim, na hora que eu parei de chorar, o Espírito Santo falou comigo assim, ó, é exatamente aqui no capítulo 1, porque eu pensei que eu ia pregar de novo Isaías 58, alinhamento de propósito, que também tem a ver com o que nós estamos vivendo. Mas quando Ele me levou aqui no capítulo 1, então assim, eu nunca vivi isso na minha vida, em 30 anos de crente. Eu quero te encorajar a buscar o Senhor, a consagrar a sua vida. Você vai ouvir a Rosa e ouvir o Fernando. A Rosa tem falado que em 11 anos de crente, ela não estava experimentando o que ela está experimentando agora, não é, Rosa? E pessoal, na vida prática, de oração, de jejum, experimentando um poder de Deus, lá no trabalho, irmãos, no Mercado Central, não é aqui não. Está sendo cheio do Espírito Santo, trabalhando, buscando o Senhor. Obrigado, irmãos. Eu os trouxe aqui na frente, só porque testemunha. Eu fiquei maravilhado. Eu estou aleluiado até agora, mas ao mesmo tempo tremendo por dentro. Porque, irmãos, eu não estou aqui, eu sou nona igreja. Quando eu li essa palavra, eu me vi nela. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão pelos meus pecados e depois apresentar a nona igreja, cada membro. Apresentar cada um diante de Deus, porque esse é o meu papel, como seu pastor, como seu presbítero. Isso está lá em Hebreus capítulo 5, que todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído nas coisas concernentes a Deus, em favor dos homens. Esse é meu papel como sacerdote, para oferecer sacrifício pelos pecados dos homens, e por si mesmo, porque ele mesmo é rodeado de fraqueza. Lembra de Neemias? Neemias, 40 dias de jejum e oração, antes de reconstruir os muros de Jerusalém, o que fala? Eu e os meus pais temos pecado contra o Senhor. Então, irmãos, o que eu vou ler para você aqui, esse assim diz o Senhor para a sua vida, é para a minha também, é para a nona igreja. E eu tenho certeza que Deus está trazendo isso porque Ele quer fazer algo novo na nossa vida, amém? Então, irmãos, uma das coisas que eu não esqueço é um banner grandão de Isaías que estava colado aqui. Quem é que lembra o que estava escrito nele? Ninguém vai lembrar, não é mesmo? Isso, Gilma. Isso. Ele fala claramente, eis que faço, Isaías 43, 19, eis que faço as coisas novas que está saindo à luz. Porventura não percebais? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Irmãos, Deus falou conosco. O pastor colocou um banner ali de todo tamanho. Quem creu e praticou, experimentou esse rio no ermo. Quem creu e praticou, experimentou esse caminho no deserto. Mas muitos de nós nem lembram o que estava escrito nem desse banner, não é mesmo? Então eu recebi essa palavra lá no escritório, sabe? Com as duas testemunhas. Irmãos, a gente precisa entender que com tudo aquilo que o Senhor fala aqui, você está aí sentado, no final, você querendo ou não, você está concordando com Deus. Sabe aquela oração que nós fazemos como pregador no final? Entenderam, irmãos? Que nós trazemos uma aplicação e depois a gente ora. Lembrou da hora do apelo? Naquela oração, o que você fala no seu coração e que Jesus está levando a sério? Ô Senhor, me mude. É isso mesmo. Eu concordo. Amém.
tem misericórdia da minha vida. Todos nós fazemos isso, não fazemos não, irmãos? No final do culto que a gente assistiu, a gente concorda. O problema é que nós não cumprimos o acordado com Deus, não obedecemos e não praticamos. Aí a gente precisa entender, irmãos, que tem consequência na nossa vida. E essas consequências, elas estão constantemente na nossa vida. E a gente precisa discernir isso, irmão. Agora vamos para a palavra. Isaías, capítulo 1. A partir do verso 2 ele diz assim: agora eu acredito, irmão, que essa palavra só não vai ter a ver com você se o que eu vou ler aqui em Isaías 26, 3, você estiver vivendo. Porque diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Sabe aquela paz que excede a todo entendimento? Que só temos num relacionamento com o Espírito Santo? Se ela for uma realidade na sua vida, eu quero dizer para você que essa palavra não vai ter nada a ver com você. Mas olha o que ele diz. E para mim esse é o maior sinal que eu estou andando em espírito e não na carne. Eu tenho paz, aquela paz que excede todo entendimento. Só que em Isaías capítulo 48, verso 22, ele já fala assim: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Isaías capítulo 1, começa a partir do verso 2, dizendo assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Para você não ter dúvida que isso é um assim, diz o Senhor Deus, para a minha vida, para a sua vida, para a nona igreja, amém? Quem vai falar aqui hoje é o Senhor, porque nós estamos lendo a palavra do Senhor. E ele vai dizer assim, verso 2: mas eles estão revoltados contra mim. Ele fala que criou filhos. O boi conhece o seu possuidor, verso 3, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ele fala que o povo está revoltado contra ele. O que é revolta, irmãos? É rebeldia. Apesar de termos entregado a nossa vida ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, não o reconhecemos como ser, como Senhor e como nosso Pai. Nós agimos como se não fosse Pai, como se não fosse o Senhor da nossa vida. Continuamos conduzindo a nossa vida do mesmo jeito. Verso 4, olha o que ele diz aí: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Quantas vezes nós ouvimos palavra aqui, principalmente o livro de Gálatas, recentemente, que está assim na nossa memória, não é? Que a gente, em vez de viver no Espírito, a gente vive na carne, na letra. Ou seja, a gente volta para trás, para os rudimentos antigos. Viramos judaístas dentro da igreja, não é? E olha o que ele diz aqui: o pecado, a nossa iniquidade é que nos separa. Isaías 59, verso 1 e 2, eu e você sabemos de cor. Mas vamos ler o 3 e o 4 junto. Olha o que ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. E os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confia no que é nulo, andam falando mentiras,
concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Irmãos, aqui está falando claramente que ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça o juízo pela verdade. Sabe o que é isso, irmãos? É não proferir, é não pregar a verdade a qual cremos. Aqui na igreja é muito fácil. No PG, então, compartilhar, mas e no trabalho? E no discipulado? O que eu mais uso hoje para discipular pessoas é a igreja. O que você tem de conhecimento de Bíblia dentro de você é o suficiente para você agarrar em quem não conhece Jesus e falar com ele assim: vamos para a igreja comigo? Vamos fazer o que eu faço, viver o que eu vivo? É isso que ele está dizendo aqui. A gente fica perdendo tempo lá fora com outras coisas. Ele fala assim, Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Iniquidade, irmão, a gente sabe que é pecado. Hebreus 1:9 diz: amaste a justiça e não odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Ou seja, amar a justiça e odiar a iniquidade nos faz ter unção. Esse óleo aqui, de alegria, é unção do Espírito Santo, é o deleite de Isaías 55. Tiago capítulo 3, verso 6, ora a língua é fogo, mundo de iniquidade. É com a língua. A gente fala de tudo, mas não fala de Jesus. E é a verdade, irmão, a boca só fala do que o coração está cheio. Ela fala assim que a língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro. Não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Olha o que ele diz no verso 5, irmão, de Isaías capítulo 1. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Irmãos, nossos, que tem mágoa, que não vai com a cara do outro, doente da cabeça, enfermo do coração, que não vai com irmão que não vai com o santo do outro. Já vê estranho? Não, meu santo combina, não estou entendendo. Por que, irmãos? Visto que continuais em rebeldia, não submeto, não quero andar no Espírito, não uso os meios de graça, quer comer os bois do Evangelho, Bíblia, oração, igreja e obediência e submissão. Você sabe por que a Rosa, eu falo que eu arrumo um jeito de discipular diferente, né? A Rosa e o Fernando. Eu uso o sonho. Eles querem crescer, eles são bons de serviço, são honestos, são crentes fiéis, trabalhadores. Mas o que faltava neles é aquilo que pela misericórdia de Deus Ele me deu. É questão de prioridade, não é? Se o dinheiro virar prioridade, acorda você. Isso é Deuteronômio capítulo 28, irmãos. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em fazer tudo o que hoje te ordeno, virão sobre ti, te alcançarão todas essas. Gente que corre atrás da bênção, a bênção corre deles, não é? Mas gente que corre para o abençoador, a bênção os alcança. É assim, está tudo na Bíblia. Então, consequência da nossa rebeldia, irmãos, somos feridos nos relacionamentos, toda a cabeça está doente, coração enfermo, ressentimento, mágoas, falta de perdoar. Irmãos, o discipulado nosso muitas vezes não funciona, é porque falta poder, falta autoridade, falta a vida de Jesus. Vocês vão me desculpar, mas vou continuar falando. Dar estudinho é fácil, não é? Aqui, dar estudinho não tem nada a ver com discipular. Pergunta a Rosa para você ver e o Fernando. Pergunta a eles para você ver. Discipular tem que ter tempo, tem que chorar junto, tem que mostrar dentro da Bíblia, tem que caminhar junto, encontrar uma vez por semana e dar estudo, ou então ligar e falar assim: como é que você está? Está tudo bem?
Tomara que esteja, e não fala que está precisando de conversar comigo. Não resolve, irmãos. Olha o que ele fala no verso 6, irmãos. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas, inflamadas, umas e outras, e não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Nem amolecida com óleo. Quando a Bíblia fala de óleo, irmãos, a gente sabe de quem que está falando. É do Espírito Santo, é ou não é? E cá para nós, irmãos, o que eu tenho visto de crente que não consegue perdoar pai, perdoar mãe, crente magoado, crente ressentido, continua doente. Aí eu te pergunto, como alguém doente, com a vida amarrada, vai conseguir colocar em liberdade ou ministrar cura? Verso 7, a vossa terra está assolada, a vossa cidade consumida pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos a devoram, na vossa presença. A terra se acha devastada como numa superversão de estranhos. Sabe o que é isso aqui, irmão? A prosperidade financeira que não acontece segundo a vontade de Deus. Parece que você anda, caminha, o trem não vai, não é mesmo? Porque as motivações do coração estão erradas. Talvez a gente venha na igreja porque quer mudar de vida, prosperar, crescer. Isso é consequência, irmãos. A gente tem que vir para a igreja pelo que Deus é, não é mesmo? Não pelo que Ele pode nos dar. Então a gente vê claramente aqui, ó, verso 8. A filha de Sião é deixada como a jossa, finha, palhoça do pepinal, como cidade sitiada. Verso 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nós teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Misericórdia, né, irmãos? Olha o verso 10, como é que Deus já estava tratando o povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvido à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Irmãos, eu luto contra a minha carne. Não dá para subir no altar, irmãos, debaixo de promiscuidade, não. Você quer servir a Deus com impureza? Nós estudamos Gálatas aqui, irmãos, frutos da carne, o que é? Os 3: prostituição, lascívia e impureza. Aí vem outros pecados, né? Ira, discórdia, dissensões, facções. Aquele negócio que chega aqui em cima, a gente entrou dentro do carro ali, pegou um trânsito, a gente aflora o verdadeiro crente que nós somos. E a gente está enganando quem? Eu quero mudar de vida. Eu preciso. Então Deus nos compara a pecado. E a nossa iniquidade é vir e falar assim, você é um sodomita, você é lá de Gomorra, você é cidadão, não é do céu, não. É isso que ele está falando aqui, ó. Eu já me senti assim, irmão. E estou lutando. Eu não quero ficar enganando eu mesmo, não. Verso 11. Olha o que ele vai falar aqui, irmãos. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou falto dos holocaustos, de carneiros e de gordura e de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Meu Deus do céu. Ele está falando aqui de ativismo eclesiástico, não é? Você faz tudo dentro da igreja, hein? A sua agenda é lotada, mas e com Ele, vida com Ele? Ele está falando para nós aqui, não quero esse corre dentro da igreja. Isso aqui está claro, não está não, irmãos? Está muito claro, olha o que ele fala. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Você vai ver o que ele vai falar sobre culto aqui, ó. Verso 13, não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Misericórdia, irmão.
Ele está falando aqui que as nossas orações Ele odeia. Uma vida em iniquidade, uma vida em pecado, irmãos. Como diz Davi no Salmo 51, ela não louva, ela só canta. Davi fala assim: abre os meus lábios, Senhor, para que eu possa entoar os seus louvores. Salmo 51 nós cantamos aqui, ó: cria em mim, Deus, um coração puro, quero aprender com os meus erros. Eu acho que tudo está caminhando para isso, não é? Eu não combinei a música de louvor com ninguém. Será que Deus está falando com a gente ou não? Olha o que ele continua falando, ó: não suporto as festas de lua nova aos sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. É isso que está escrito na sua Bíblia ou não, irmãos? Ou é só na minha? Não adianta, irmãos. A gente precisa ter consciência dessas coisas. Você saber que os seus pecados comprometem, estraga o culto que está sendo oferecido a Deus, e aí? É isso que ele está falando aqui ou não? Verso 13 ele fala que não adianta nada eu trazer ofertas, dízimo. Eu odeio o incenso que vocês queimam, oração. Não suporto as festas de lua nova, aos sábados e as outras festas religiosas, ou seja, os cultos que oferecemos, irmãos. Quem é aqui que nunca veio no culto e saiu do mesmo jeito que entrou? Você vai nas igrejas pentecostais, você até escuta, né? Vira jargão, não é assim? Irmãos, em nome de Jesus, eu declaro que você não vai sair aqui do mesmo jeito que você entrou. Glória a Deus e aleluia. Como se isso funcionasse, não é? Se não houver arrependimento, mudança de vida. Pois os pecados de vocês estragam tudo isso. Misericórdia. Vou dar um exemplo tosco, é depois de eu sair dessa palavra aqui, eu chego lá em casa e ligo a televisão, então pego o celular, né, daquelas redes sociais, aí manda um videozinho, que ninguém está vendo, eu estou sozinho, não é mesmo? Eu até falo assim, poxa, não era para mandar para mim, mas eu vou e olho. Irmãos, a Bíblia diz que os olhos é a janela da alma. E aqui é trem chicrete, parece que anda para dentro da cabeça da gente, não sai não é assim? Verso 15: pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Você quer saber por que as suas orações não estão sendo respondidas? Iniquidade, pecado. Mas olha a ordem de Deus para nós, irmãos, verso 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Irmãos, fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente é insanidade. Você já ouviu isso aqui, não já? Mas eu gosto mais do que o pregador falou, que ele diz assim: enquanto você não tirar as coisas erradas da sua vida, as certas não vai passar a acontecer. Irmãos, é tudo pela graça, mas as coisas erradas quem tem que tirar é nós. O Espírito Santo, a graça, nos dá discernimento entre o certo e o errado, não é? Lá em Tiago fala claramente sobre isso, despojando-vos. É você que tem que tirar. Jesus, quando ressuscita Lázaro, ele vira para a igreja que está do lado e fala assim: tirai a pedra. Chama Lázaro para fora, ele ressuscita todo amarradinho. Jesus vira para a igreja que está do lado e fala assim: desatai-o e deixai-o ir, não é assim? É isso que Deus quer fazer comigo, com você, através dessa palavra. Ah, irmãos, 30 anos que eu não vivi o que eu vivi na quarta. Eu quero de novo. Oh, glória a Deus. E sexta-feira eu vou pregar numa vigília. Oh, maravilha, vou lá me dar uma olhada. Sexta-feira eu quero mais.
Eu quero mais de Deus. Mas para isso eu precisei reconhecer o meu pecado. Eu precisei reconhecer através de Gálatas que de vez em quando eu sou um falso crente, um falso irmão, que de vez em quando eu tomo decisões baseadas na minha carne, na minha vontade. Verso 17, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor e defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva, ou seja, vamos evangelizar, vamos discipular, vamos ganhar almas, vamos fazer aquilo que importa para Deus, amém? Ele nos chama à prática, irmãos. Verso 18, vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Glória a Deus! Eu peguei isso para mim, tem jeito. Ele me chamou, me confrontou. Eu reconheço. Eu quero coisas novas. Ele falou isso com nós há mais de 8 anos, irmãos. Que ele estava fazendo no nosso meio coisas novas sair. Será que nós não... Você percebeu ou não? Eu percebi. Eu casei. Estou com um casal de filho, com 56 anos. Não estou nem aí, está me chamando de vô papai, né? Eu estou desfrutando da bolotinha de oi azul lá, e do Enzo. Maravilha, melhor momento da minha vida. Mas tem muita coisa para mudar. A palavra que eu preguei em Gálatas, eu estou dizendo que eu estou em obras. O Espírito está trabalhando. Se Paulo diz isso, quem sou eu para não dizer? Paulo fala assim, olha, eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Com Jesus é bom, irmãos, é daqui para frente. Você escutou? Está mexendo com você? A palavra de misericórdia está aqui, ó. Ele está falando assim, vem para cá, vamos mudar esse negócio. Promessa de perdão, restauração para nós. Verso 19 e o 20 que eu li, ele deixa bem claro, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Oh, querido, em meio à pandemia, com 56 anos, eu estou comendo o melhor dessa terra, com dívida de quase 1 milhão no banco, ainda tenho o melhor dessa terra. O Senhor é meu deleite. O Senhor é meu deleite. Não é a conta bancária, não é a Helena mais o Enzo, não é a Mel e a loira do olho verde, não é. É o Senhor. Tudo isso sem o Senhor não vai ter graça. É o Senhor que é meu deleite. Verso 20, mas se recusardes, se fordes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías capítulo 30, verso 15 diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, e não quiserdes. Eu estou trabalhando com o Fernando e a Rosa. Irmão, eles estão ganhando só para sobreviver. Mas como diz Isaías 55, eles estão comprando leite e vinho sem dinheiro, sem preço. Conversa com a Rosa e com o Fernando, eles vão falar para vocês que, eu nunca fui tão feliz. E não era dinheiro que ia fazer a felicidade deles. A Rosa sabe que dinheiro ia distanciar ela cada dia mais de Deus. Ia ou não ia, Rosa? Mas dinheiro vai ser bênção para a vida dela, que ela está aprendendo. Está sendo discipulada. Está experimentando que o dono da bênção é melhor do que a bênção. Eu gosto mais de conversar com a Rosa e com o Fernando, que a gente fica assim, quanto tempo que você está aqui? Ela fala, tanto tempo. E aí? Meu Jesus. A Rosa está falando que o esposo dela já ouve Jesus. Eu fiz uma pergunta para o Fernando. Fernando era doido para montar um negócio, e quase.
que vendeu a casa e o carro para montar um negócio próprio, né, Fernando? Na altura do campeonato você estaria sem casa e sem carro, né, Fernando? Fernando viu o que é funcionar uma empresa. Mas ele viu que a alegria e o que ele está recebendo, o que ele está experimentando dentro da casa dele, com a esposa e com os filhos, com as filhas, dinheiro não compraria. Não é assim, Fernando? Discipulado, vida na vida, poder e graça de Deus. Então aqui, em converterdes sossegados, essa é a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança da vossa força, mas não quiserdes. Eu tenho falado com os dois, olha, perseverança, calma, não deixa o pecado tomar conta. Qual que é o pecado que pode tomar conta dos dois que eu falo constantemente? Ansiedade, de querer as coisas para ontem, ou não é? E o Espírito Santo tem ministrado ao coração deles, eles estão em paz, tranquilo, vendo e experimentando coisas que, como diz Isaías 55, sem dinheiro, é de graça, é o poder de Deus, promessa de uma vida abundante, é uma questão de escolha, irmãos. Isaías 55, 6 é o que nós lemos para encerrar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Aqui, irmãos, pensamento, pecado nos pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus é mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim diz o Senhor, irmão. Irmãos, eu já chorei, já orei, como eu disse para você. De repente você fala assim, não é para mim essa palavra. Tá bom. Para mim foi. Eu quero voltar, sabe, a experimentar coisas novas. Quarta-feira já foi, hoje é quinta. Eu quero uma experiência para hoje e para amanhã. Amanhã eu vou pregar numa vigília. Ei, Jesus! Estou crendo que Jesus vai fazer uns negócios lá diferentes. Para a honra e glória dele. Você quer viver o novo de Deus para a sua vida? É preciso reconhecer algumas mágoas, feridas, frustrações, que é consequência de viver o que nós ouvimos da parte de Deus no livro de Gálatas, vivendo um falso evangelho, que não tem o poder, que não tem autoridade, e as frustrações continuam, as enfermidades, a falta de perdão, aqueles negócios que as coisas não acontecem, não vai. Eu não sei você, mas eu estou crendo no novo de Deus para a nossa igreja. Eu creio no que Deus vai fazer. Eu tenho falado muito com a Rosa, que Rosa vai ser, e ela é, viu, irmãos, uma evangelista nata, igual eu. É por isso que ela está gostando muito do que a gente está vivendo no mercado, né, Rosa? Rosa vai ganhar muita gente para Jesus, viu? Meu pastor estava tentando me ensinar isso há muito tempo. Eu estou ficando velho, né? 56 anos. Eu tenho que fazer agora ganhadores de alma, não é? Eu vou ter que ensinar o povo. Daqui uns dias nós vamos montar uns projetos aí, né? Vou treinar o pessoal para dar testemunho, ganhar almas. Mas é tão fácil, pergunta o Fernando. O Fernando está discipulando uns 2 lá no mercado. Os vizinhos lá tudo ficam, Fernando, Fernando. Eu falei assim, vai, Fernando. Fernando vai ficar melhor do que eu lá no mercado. A Rosa também. E nós estamos vendo o poder de Deus, porque a gente tem reconhecido o nosso pecado, o nosso erro. A Rosa fala assim, gente, depois de 11 anos, eu estou vivendo coisas que eu nunca vivi. Como eu falei aqui,
A Rosa já era crente, irmãos. Ela não deixou de ser crente. Só que ela abriu o coração e quer viver um novo de Deus. Ela está vendo coisas que ela nunca viu. Outro dia eu levei a Rosa lá para o escritório. Na sexta eu falei com ela: ó, Rosa, eu creio que na hora que a gente ler o evangelho aqui vai manifestar demônio. Falei com ela na sexta, na segunda eu li a Bíblia, 2 passou mal, eu catei a Rosa. Vamos lá, Rosa, expulsar. Levamos lá para o escritório. E a Rosa ficou assim: meu Deus, o que é isso? Carlinha é doido. Não foi, Rosa? Isso não tem preço, tem, Rosa? Isso é de graça. Então, assim, em nome de Jesus, eu queria orar com você. E dizer para você, querido, que a minha palavra sempre é assim, confrontadora, porque eu entendi que eu sou profeta de Deus. Falar essas coisas aqui não é fácil, não. A gente passa até mal. E a gente sabe que a palavra de Deus é a espada de 2 gumes. Ela corta aí, corta aqui. Eu orei pedindo perdão a Deus. Orei por você, pela sua vida. Mas a minha oração nessa hora é que o Espírito Santo te convença daquilo que te falte. Você tem vivido o melhor dessa terra? Se não tem, tem alguma coisa errada, e não é com as promessas de Deus. Não é. Porque ele fala que a mão dele não está encurtada para te abençoar, nem tapada os seus ouvidos para que não possa te ouvir. Então gostaria de orar com você nessa hora. Vamos clamar ao Senhor, pedir perdão. Vamos falar: Deus, eu quero experimentar o novo do Senhor. Senhor, faz na minha vida, me enche do Espírito Santo, mostra as minhas atitudes carnais, me leva a um genuíno arrependimento. Eu quero ter vida no Espírito, andar no Espírito, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Fala com o Senhor, é Ele que pode fazer isso por você. É Ele que pode te convencer do pecado, da justiça e do engano, e só Ele pode te encher do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Sabemos que o Senhor quer trazer algo novo para as nossas vidas, para a nossa igreja. Oh Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Paulo fala, Pai, que não seja eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Nós temos sido ministrados pela Tua palavra, que podemos andar no Espírito, ser cheio do Teu Espírito, ter o nosso caráter transformado pelo poder do Teu Espírito Santo e pela Tua palavra. E nós cremos nisso, Senhor. Por isso nós reconhecemos o nosso pecado diante do Senhor como igreja. Tira-nos, Pai, de viver um falso evangelho. Livra-nos, Pai, de viver uma vida sem o poder do Teu Espírito Santo. Cura-nos, Pai, em nome de Jesus. Sara a nossa vida, para nós falarmos de sermos curados, sarados, libertos, para ministrarmos libertação, cura, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Pedimos ao Senhor que nos ajude, Pai, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, a viver aquela vida que o Senhor quer que vivamos. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia que nos alcança nessa noite, porque o Senhor trouxe esse confronto, mas a Tua palavra também trouxe a promessa do perdão, da restauração da nossa vida. E sabemos que o comer o melhor dessa terra é se deleitar no Senhor, é viver para o Senhor. Que o Senhor faça isso com a minha vida, com as nossas vidas, com a 9ª igreja, em nome de Jesus. Como presbítero aqui, Pai, eu apresento cada membro diante do Senhor, que nos assiste pela internet, ou que ainda vai ouvir essa mensagem. Que o Senhor toque no coração, que o Senhor os perdoe, que o Senhor dê discernimento de pecado, que possam se converter e se voltar totalmente para o Senhor,
ser alcançado pela tua graça e pelo teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão.